Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores. Estamos aqui em mais uma manhã, hoje dia 9 de julho de 2011. E se não bastasse as frentes frias que chegam aqui na nossa terrinha, agora estão chegando frentes polares. Então realmente está muito frio. Eu sempre falo que está frio, Zé Manel me desmente diz que não está. Eu esquento um pouco. Está frente polar aqui na nossa terrinha, mas estamos aqui com o calor humano, ao vivo, para levar até você esse conhecimento dessa maravilha que é a doutrina espírita. A gente aqui ao longo, de 8 anos que nós vamos completar agora no mês de agosto, estamos sempre aqui com essa tarefa, com essa missão de estudarmos todos juntos a doutrina espírita, que é tão esclarecedora, que é tão consoladora, que sempre traz questões aí, está sempre na atualidade, sempre tratando de temas. Vamos falar aqui hoje das descobertas científicas, que os cientistas já desenvolvendo para os homens viverem aí já há 150 anos, então vamos falar sobre isso. Temos várias questões aqui da atualidade e a doutrina espírita tem explicação para tudo isso que nos acontece, tem explicação para dizer por que tantas contradições aparentes no mundo, como o planeta Terra onde nós vivemos. Então é uma doutrina completa, que tem o seu aspecto filosófico, científico e moralizante, que trata da moral, que trata das leis, do que nós devemos fazer, de como nós devemos atuar no mundo em que nós estamos situados. Um planeta, como eu já disse, inferior, mas uma escola, como eu sempre gosto de lembrar aqui, onde nós estamos matriculados não é por acaso. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e é isso que a doutrina espírita vem fazer de forma grandiosa, nos explicar, nos falar quem somos, nos situar nesse mundo, nessa escola que Deus permitiu que nós aqui estivéssemos para isso, para nos aperfeiçoarmos, para nos moralizarmos, sermos menos egoístas, menos orgulhosos e vaidosos, Então nós estamos aí, bom dia, José Manuel, começando, com muita alegria, com muito frio também, mas com calor humano, como eu disse, dos nossos telespectadores ao vivo, o pessoal também do YouTube, que tem participado muito. Estamos começando aí, Zé Manel, aqui com os papéis, com as revistas, sempre com muitas informações. É como eu disse, a gente tem recebido aqui muitas revistas, muitas informações de revistas científicas aí, e confirmando tudo que o Espiritismo já vem trazer aí há mais de 150 anos, Isso aí. Muito bom dia, queridos telespectadores. Mais uma oportunidade que nós estamos com esse programa aqui, que é um programa, como disse Valéria, filosofia, ciência e ética comportamental, transformação moral, que no fundo vem a satisfazer aquilo que as organizações com o nome de religião deveriam estar fazendo. A gente tem às vezes puxado um pouco para que reflitam a respeito de religião e a respeito de transformação moral, que são coisas diferentes. Transformação ética, transformação moral. A transformação ética e moral no sentido da elevação do comportamento humano aproxima o homem de Deus, integra o homem nas regras do universo, consequentemente nas regras do Criador. Ao passo que religião, e isso aí até já entre aspas, como essa pretensa religação do homem a Deus, religa nada com coisa nenhuma. Porque prostituiu, porque virou negócio, virou um mercado, virou um comércio, tudo é dinheiro, tudo é fama e tudo é poder. É uma característica natural. Não estamos aqui dizendo que está perdido o mundo. Nunca dissemos isso. Esse planetinha aqui não está perdido. Do jeito que ele estiver, da forma como ele se encontrar, ele estará sendo o grande palco da nossa oportunidade evolutiva no grau que nós estamos. Se nós não estivéssemos nele aqui agora, nós estaríamos em outro semelhante, produzindo sobre nós espíritos as mesmas privações, as mesmas tentações, as mesmas influenciações que esse aqui produz em nós. Esse é um conglomerado material. Eu estive num seminário sobre clima agora essa semana, em que foi destacada
foi destacado o esgotamento planetário em relação à população que nós temos hoje. Daqui a 20 anos nós já seremos 9 a 10 bilhões de habitantes aqui. E nós temos uma questão que nós devemos tratar aqui hoje, que é a respeito dessas notícias que saíram aí do mundo científico nessa semana que nós estamos, agora no início de julho, sobre a longevidade da vida humana. O homem poder durar até 1000 anos, que nós vamos abordar. Então vejam, se hoje, durando numa média aí de 65, 70, nós estamos aqui com 7 bilhões de almas, poluindo e explorando, exaurindo, já em mais 30%, isso há uns 3, 4 anos passados, já estamos com mais, certamente, mas as estatísticas que nós temos, de uma organização mundial de acompanhamento da exploração dos recursos naturais, que é a WWR, se não me engano, já chegou à conclusão, isso foi divulgado amplamente nas revistas especializadas no tema, e eu trouxe aqui na época esse assunto, num desses nossos programas aí, nós fizemos essa abordagem, de que esse planeta já está sendo explorado 30%, já estava 30% além da sua capacidade natural. Então, se já está explorado, eu até na época, vocês lembram, quem acompanha esse programa, eu ainda fiz uma comparação com o status social da humanidade hoje, que está dividida entre os poderosos e ricos e os pobres e miseráveis, que se chamaram já de terceiro mundo, já se chamaram de emergentes, já se chamou de uma porção de coisa, mas continuou tudo a mesma coisa, com tendência de pior. É igual transformar favela em comunidade, fica tudo a mesma coisa. As colocações planetárias sociais nesse planeta aqui, por isso eu chamo a atenção para esse planeta aqui, que é um planeta de provas e expiações, é um planeta primário no contexto do universo. Esse é um planeta primário que abriga espíritos primários como nós. E o que significa isso? Espíritos que ainda estão lutando para se livrar das influenciações planetárias, materiais, porque nós, como espíritos individualizados, como consciência individualizada, inteligência com livre-arbítrio, capaz de articular o próprio progresso, a própria evolução, e com definição, com consciência do bem e do mal, nós, no grau que nos encontramos, ainda estamos muito apegados às coisas do mundo. E por esses defeitos que eu disse, nós exacerbamos sempre, destacamos sempre em nós, o egoísmo, as práticas oriundas do egoísmo. O que é isso? É o tudo para mim, é o tudo para nós, cada um por si. E o resto, se der sorte, que Deus cuide. Mas cada um por si. Esse tipo de defeito, esse tipo de postura é adequado para esse tipo de planeta. Então é um planeta que já está 30% além da capacidade suportável sendo explorado. Ora, mas a longevidade que vem aí de 1000 anos, vocês imaginem que nós depois temos algumas questões ali que nós vamos abordar. Mas vocês imaginem como nós estamos numa situação complexa em termos planetários, em termos de vida e em termos de negociação com tudo. Negociação com tudo. Teve até um pessoal que me encontrou e comentou que gostou muito quando eu fiz, corajosamente, segundo eles, aquela colocação de que se dá dinheiro, não importa se é Deus ou prostituição, se é prostituição ou Deus. Se dá dinheiro é o que vai entrar no cardápio. Lamentavelmente é isso. Agora, o que vai acontecer com as pessoas que se envolvem com a fama, o dinheiro e o poder, com a ânsia de cada vez ter mais fama, mais dinheiro e mais poder? Vai acontecer o sofrimento, a decepção com o mundo, a decepção com a própria vida, como a decepção com a beleza física. As pessoas estão numa época de culto à beleza física. Sempre foi muito bonita a beleza física, redundantemente, sempre foi muito bonita. Mas ela é nada mais passageiro do que a beleza física das próprias flores. O que uma rosa que estaria na sua casa, nos jarros da sua sala, semana passada, belíssima, como elas estão hoje? Como as orquídeas que floresceram há alguns meses atrás nas nossas casas, nos hortos, estão belíssimas, como elas estarão daqui a um mês, daqui a 2 meses, até porque a orquídea dura muito, é uma flor muito durável, mas como elas estarão dali a 2, 3 meses? Irreconhecíveis, porque aquela beleza é passageira, essa beleza material, essa beleza e essa satisfação oriunda da alegria, do imediatismo, isso é tudo passageiro. E nós, no planeta Terra, que não abrirmos os olhos para a realidade, que não quisermos conhecer a verdade
Não verdade de Bíblia, de Livro dos Espíritos, de Alcorão, verdade de Deus, da natureza. Se é verdade, está na Bíblia, ótimo, é reflexo da realidade da natureza, das leis de Deus. Se está no Livro dos Espíritos, ótimo. Se está no Livro dos Vedas, ótimo. Onde quer que esteja, se for verdade, estará fazendo um bem à humanidade. Então, enquanto nós não cairmos na realidade de conhecer a verdade, como recomendou Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade da igreja A, B, C ou D, espírita ou verdade só. Verdade é uma só, é de Deus ou não é de Deus? Ou não é verdade? Então, se é verdade e é de Deus, não tem proprietário, não tem dono, não tem dominadores. Se é verdade, é a regra. E se é a regra, nós devemos conhecê-la, para não continuarmos no planeta nos iludindo, para não ficarmos nesse planeta aqui gastando dinheiro com bobagem, como, por exemplo, com milagres. As pessoas correm atrás das religiões predominantes, que não resolvem o problema do mundo, e eu bato nisso aqui. E como eu disse na reunião passada, no programa passado, 8 aninhos aqui, convidando alguém que queira vir aqui entre nós, dizer onde é que nós estamos contrariando a doutrina espírita, onde é que nós estamos mentindo em relação à ciência, que nós podemos estar discordando de algumas obras tidas como sagradas, mas não contrariando a ciência, a verdade verdadeira. Então, nós estamos há 8 anos aqui falando nesse tom, justamente para levar para vocês uma informação capaz de orientar a quem está encarnado aqui, a não ficar com essas bobagens, andar atrás de religião para negociata com Deus. As religiões enchem com o mesmo propósito que as loterias também enchem. Os quarteirões, as filas dobram quarteirões para se jogar na Mega Sena, quando ela está acumulada, quando ela está com 50 milhões, 70 milhões, 100 milhões. O interesse de quem entra nas filas das loterias da vida é o mesmo interesse daqueles que buscam igrejas para terem vantagem, milagre. A loteria muita gente joga e pouca gente ganha. As religiões também. Muita gente paga e pouca gente recebe os tais milagres. Observe, são milhares de pessoas reunidas para assistir com aquela inveja desse tamanho, aqueles que dizem, olha, eu estava com um caroço aqui, ficou curado em nome de Jesus. Olha, eu estava com a dor nas costas. O que as pessoas que lá vão estão querendo? Não estão querendo aprender o ensinamento de Jesus, que vai fazê-los mais humildes, mais simples, mais honrados, mais fraternos, mais solidários. Isso dá trabalho. Isso contraria o interesse do espírito egoísta, que, como eu disse, habita aqui no lugar certo e que quer fama, dinheiro e poder. Essa madrugada mesmo eu estava assistindo isso, essas pregações na televisão, procurando até o nosso programa, não estava no ar, mas e aí é facílimo, é só você ir clicando uma atrás da outra. Bom, exceto a USBT, que, como eu mostrei para vocês aqui no programa passado, está leiloando a madrugada por 20 milhões de reais por mês para se divulgar a palavra de Deus, que eu até ironizei aqui, não é? Debochei, né? É muito amor por Deus, é muito amor pelo próximo, coisa nenhuma, é um grande negócio, um grande negócio. Aqui o município de Nova Friburgo, com 200 mil habitantes, sabe quanto arrecada de IPTU por ano? 14 milhões. Só para vocês terem uma ideia, o que significa 20 milhões por mês. É mais do que a arrecadação aqui do município, com 200 mil habitantes, durante um ano, do imposto territorial e predial urbano, que é o que sustenta, o que mantém a estrutura. É mais do que o que se arrecada de imposto sobre serviço aqui no município de 200 mil habitantes. 20 milhões por mês. Mas essa arrecadação municipal é anual. São 14 milhões de IPTU, 12 milhões de IPTU por ano e 14 milhões de ISS por ano. E estão leiloando por 20 milhões por mês. Para quê? E se for ver o custo-benefício disso, é nulo. O benefício é nulo. O custo é esse de 20 milhões, mas o benefício é zero. É mantido o império. Por quê? Porque nós que estamos encarnados aqui estamos nos iludindo. A finalidade da doutrina espírita é mostrar as leis de Deus. Ninguém vive de espiritismo. O espiritismo não cobra dízimo. Quem conhece o espiritismo se envergonha se for utilizá-lo para promoção pessoal, para vantagens pessoais,
levar algum tipo de, aplicar algum tipo de interesse próprio, é inadequado, é inadmissível para quem aceita a reencarnação no contexto do cristianismo, como poderia estar em qualquer contexto, mas não está, porque lá contraria as estruturas básicas dos contextos religiosos, que se admitirem a reencarnação, como ela está aqui, se autodestroem em seus interesses de instituição, mantenedora de hierarquias, por exemplo, hierarquias sacerdotais, hierarquias religiosas. Como? Hierarquia como? Hierarquia só existe moral. A social é obrigatória. A social é compulsória. O que é mais rico manda no que é mais pobre. Agora, a hierarquia espiritual, ela só é moral. E quanto mais elevado moralmente, mais humilde é o indivíduo que se eleva. Porque ele não se eleva para humilhar, ele não se eleva para desmoralizar ou escravizar. Ele se eleva para amar, para ser útil, para ser solidário, para ajudar seus irmãos a saírem da ignorância. A ignorância nos prende a todos os vícios planetários, entre eles o da fama, do dinheiro, do poder. E como nós estamos todos nessa primariedade evolutiva ainda, porque todos seremos santos, nós somos presas fáceis para esses engodos trazidos com o nome de religião, que por isso vocês às vezes vão ouvir Valéria e eu falar também em filosofia, ciência e elevação moral. Elevação moral. Até porque isso, de uma forma mais universal, é mais aderente aos interesses verdadeiros de uma sociedade, uma civilização melhor. Universaliza a questão. Nós não podemos cristianizar o espiritismo, que não é o caso, justamente por isso, porque o espiritismo é uma doutrina universal. Ela é para toda a humanidade. Não importa se o homem seja budista, se ele esteja no Islã ou se ele esteja no ateísmo, não importa. A revelação do espiritismo não é para criar partidos, não é para dividir a humanidade, é para esclarecer a humanidade como um todo e fazê-la progredir cada vez mais rapidamente. Então, por isso, o espiritismo, quando cristianizado, evangelizado, ele já cria uma barreira. Quer dizer, ele não. As pessoas que pregam criam uma barreira em relação aos nossos irmãos que não aceitam o cristianismo, que não são cristãos e que constituem a maioria do planeta, a maioria da humanidade. Vejam que bobeada de Deus. Criar, já 7 bilhões aqui. Vejam, nós já estamos na era da escassez. Até 1900, 1920, 30 mais ou menos, nós estávamos na era da abundância. O homem podia destruir, explorar o planeta do jeito que quisesse, que tinha fartura. Agora nós estamos na era da escassez, nós não temos mais quase nada. O planeta está totalmente poluído, pedindo socorro. E sabe qual é o socorro que os interesses do homem estão aplicando sobre ele? Ganhar mais dinheiro, mais poder, destruir as florestas para vender a madeira, depois de vender as madeiras, criar muito gado, ou então plantar muita soja, muito feijão, mas não é para matar a fome dos seus irmãos, não, é para vender, exportar, ganhar dinheiro, ter mais aviões, ter mais mansões, ter mais ilhas, ter mais navios, iates, ter tudo isso. Olha que bobagem, que perda de tempo. O alerta desse programa aqui é para que você pense nisso. Nós não estamos competindo com religião. Se você continuar na religião que está professando, não tem problema, desde que você se conscientize de que lá, mesmo com informações que, a meu ver particular, estariam equivocadas, o que importa, e eu sei disso pela doutrina espírita, é que você seja honesto, fraterno, honrado e humilde. Em qualquer religião que você estiver, sendo fraterno, solidário, humilde, respeitando o próximo, você está cumprindo as regras de Deus. Você está melhor, às vezes, do que nós que estamos aqui apresentando esta doutrina maravilhosa, como diz a querida Valéria, e eu concordo plenamente. Vocês estarão melhor do que nós. Até aproveitando, vou queimar a questão do nosso internauta. Sim.
Vê aí, lê aí, porque às vezes eu escrevo astronauta aí, mas não, são os internautas. Que nós até pedimos para vocês, divulguem o programa, porque estamos no YouTube. E agora no YouTube nós estamos numa faixa só. Não estamos mais naquele 5 de 7, 6 de 7 ou 3 de 7, dividido naqueles bloquinhos, que eram de 10 minutos, mais ou menos cada um. Agora nós estamos de 50 ou 60 minutos direto. Isso foi muito bom, porque era comum a gente receber aqui, como esse caso também, que ele se baseia num bloco do programa 55, parece. Então a pessoa via um bloquinho, via um compacto daquele de 10 minutos, e aí jogava a toalha logo para cima e se enervavam e achavam que estava tudo errado. Mas como não assistiram os bloquinhos anteriores, nem os posteriores, não entenderam o contexto em que aquilo foi colocado ou as explicações que não fariam com que ele se enervasse tanto, se irritasse tanto e se contorcesse tanto na poltrona, como eu digo. Mas veja o que nos escreveu um internauta. Ele diz assim: qual é a pretensa autoridade que os senhores possuem para se julgarem os detentores do título de verdadeiros espíritas? Como é o nome dele lá? Acho que é Alex B. Toledo. Querido Alex, a gente agradece sempre a participação de todos vocês, porque contra ou a favor, toda participação que vem nos ajuda a inclusive dar o nível e a seriedade desse programa, que é um programa sério. Aqui nós estamos há 8 anos pedindo contestações. E sabe o que nós recebemos? Olha, eu não tenho nem como mostrar para vocês, olha, de tanta coisa que a gente recebe. Olha, isso dessa semana para cá, eu não tenho nem como mostrar isso tudo para vocês. Aqui, sabe por quê? Porque o que as pessoas nos inundam aqui é de assuntos, de informações científicas, informações que confirmam tudo que a gente fala aqui. Então esse programa é um programa sério. O que o internauta nos disse, Alex, eu diria como Jesus disse: tu o dizes que nós estamos aqui nos apresentando como verdadeiros espíritas. Nós nunca fizemos isso. Nós estamos aqui apresentando o verdadeiro espiritismo. E sempre alertamos e chamamos a atenção, quem nos assiste há mais tempo sabe disso, que nós não estamos em julgamento. Eu, Zé Mané, sou o Zé Mané, não estou aqui para ser julgado. Julgado o que eu estou falando. Posso não estar fazendo. Como eu sempre também tenho dito aqui, nós somos imperfeitos ainda. Nós não estamos aqui para dar aula de moral para ninguém, para dizer que nós fazemos, nós somos os bons e o resto são aqueles que devem nos seguir. Nem eu, nem Valéria. Não, nunca fizemos isso. Então nós não nos apresentamos como verdadeiros espíritos. Isso é problema nosso. Não tem a ver com o que nós estamos passando. Eu já tive muita gente que durante a minha carreira aí de estudo, pesquisa e de divulgação da doutrina espírita, muitas pessoas que censuraram. Qual é a moral que você tem de estar falando? Nunca apresentaram nada assim de berrante contra mim, mas sempre querendo dar uma de desdém ou querendo mostrar que eu não sou isso, Valéria não é aquilo. Isso é bobagem. Não percam tempo com isso. Analisem o que nós passamos aqui em nome da doutrina espírita, e que eu estou sempre desafiando para os espíritas, para os entendidos, para o pessoal do movimento, que a gente sempre censura muito, com toda moral e com todo escrúpulo, porque nós não somos levianos, não estamos aqui jogando pedra em ninguém, gratuitamente, porque até jogando pedra nós estamos sim, como nós jogamos na Federação Espírita Brasileira, que é uma federação espúria e moral para divulgar a doutrina espírita, que enxerta na doutrina espírita aquilo que lhes interessa para juntar espiritismo com catolicismo, como eu tenho aqui, ó, revista aqui, ó lá, não precisa aproximar, mas vocês vão ver que está escrito aqui, ó, Revista Espírita de Umbanda, onde está dizendo que Kardec não contestava Umbanda não contesta Kardec, que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Espiritualismo é uma coisa genérica, que se aplica a todos que acreditam nos espíritos, na alma imortal. Então são espiritualistas. Agora, espírita é completamente diferente disso. Não melhor, mas diferente disso. Espírita está no Livro dos Espíritos. Só se pode dizer espírita quem conhece, pesquisa, medita o Livro dos Espíritos. E eu quero apresentar aqui uma característica que atrapalha muito o conhecimento do espiritismo, que é aquela característica de o pessoal leu isso aqui uma vez só, ou leu alguns pedaços disso aqui,
aceita a reencarnação, lê todas as obras que tem por aí se dizendo espírita, pode ler isso aqui e tudo mais, e mistura tudo isso e se apresenta como espírita. E faz pregações como espírita. Não conhecem a essência, o conteúdo de um livro dos espíritos. Então só pode se dizer espírita quem conhece o livro dos espíritos. E não quem leu Chico Xavier, leu Emmanuel, leu Humberto de Campos. Isso são espíritos que o movimento incrementou no meio social, no mundo, como superiores, como mensageiros de Deus. Nada disso, nada disso. Quem estuda isso aqui vê que a maioria disso é uma farsa. E para aqueles que dizem, como me dizem às vezes, não, mas você já leu o Emmanuel, o André Luiz, tem muita coisa boa. Claro que tem. Claro, tem muitas coisas bonitas, como uma poesia, como uma trova, como uma frase, um contexto moralizante. Tem, sim, eu não estou dizendo que não tem. Mas lembram, eu tenho um exemplo aqui, me dá uma nota de R$100 que você tem na bolsa. Não tem ninguém aqui moeda, tem? Ninguém tem? Olha, nossa equipe aqui, ninguém tem de R$100 na bolsa. Eu também não tenho, por isso que eu pedi. Mas se eu pegar uma nota de R$100 e mostrar para os senhores uma nota de R$100, e vocês perceberem que ela está escrita R$100 com C cedilha, 100 com C cedilha, vocês precisam perder mais tempo em analisar se ela tem marca d'água, se as ranhuras são perfeitas, se o papel é um papel original. Precisam gastar meses pesquisando as ranhuras, a marca d'água, pesquisando. Não precisa, larga isso para lá. Sem com C cedilha. É claro que eles erraram na falsificação tão grosseira, larga para lá. Da mesma forma são todos esses que se dizem espíritas. Porque quando eu cito aqui Madre Teresa de Calcutá, quando eu cito aqui Irmã Dulce, quando eu cito aqui Martin Luther King, quando eu cito aqui Mahatma Gandhi, quando eu cito Sócrates, eu posso citá-los sem comprometer a doutrina espírita. Porque todos sabem que eles não são espíritas, não foram espíritas. Agora, quando eu cito dentro do movimento alguém ou algum espírito que não conhece, não é fiel à estrutura básica, fundamental da doutrina espírita, aí eu estou cometendo um grave erro. Porque eu estou passando como idôneo na doutrina espírita, em termos doutrinários, aquilo que não é. Não é. Quando, por exemplo, um espírito que se diz superior, como o Emmanuel, dito pelo movimento espírita, é um dos espíritos que dominava o Chico Xavier. Aliás, era o espírito dominante do Chico Xavier. Detalhes são detalhes, se vocês quiserem eu passo, mas não vamos perder muito tempo aqui com isso. Mas quando um espírito como esse diz que, numa das suas orações, agradece a Jesus, Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos. Vejam, isso é o mistério da Santíssima Trindade, que é católico. E o Emmanuel, segundo eles, é a reencarnação do padre Manuel da Nóbrega, parece. Então veja, padre como espírito comunicante, doutrinando em nome do espiritismo e falando que Jesus nos concedeu os entes queridos. Isso é obra de Deus, não é obra de Jesus. Agora, no mistério da Santíssima Trindade, pode ser obra de Deus, de Jesus ou do Espírito Santo, que é a mesma coisa para as religiões de lá. Agora, para o espiritismo, não. Quando o outro espírito que o movimento carimbou como superior, não é, que é o Joana de Anjos, diz um erro semelhante, e ela é uma freira, que eles dizem que é uma freira, diz que, Senhor Jesus, outorgaste-nos, que ela gosta desses termos rebuscados, coisa que não é de espírito superior, não. Se estudar o livro dos médios, vai ver que não é de espírito superior. Termos rebuscados, porque você precisa ler, para ler uma mensagem, você precisa ter um dicionário do lado. Para cada 10 linhas, você consulta 2, 3 vezes o dicionário, isso não é espírito superior, não. Está lá no livro dos médios, mas o pessoal não estuda, então passa por cima, porque o negócio é outro. Então, quando diz lá numa das mensagens, Senhor Jesus, outorgaste-nos os entes queridos, a inteligência, perdão, o ente querido é do Emmanuel, outorgaste-nos a inteligência, quem é espírita e conhece o espiritismo, imediatamente rejeita. Isso é o C cedilha da nota. Assim como do outro, concedeste-nos os entes queridos, é o C cedilha da nota de 100, esse aí é o C cedilha da Joana.
quando diz lá, Senhor Jesus, outorgaste-nos a inteligência. E não adianta querer fazer ginástica intelectual para mostrar, provar que não, mas isso é porque foi, não tem. Está com C cedilha, despreza o resto. Tem coisas bonitas? Tem coisas bonitas, mas não são doutrinariamente recomendáveis, éticas e corretas para se misturar com a doutrina espírita. Então, o espiritismo é isso. Não é uma doutrina de congregar para ser poderosa. É uma doutrina de conhecimento, de fornecimento da verdade, das regras de Deus. Então, como eu disse para você, nós ficamos cheios, eu às vezes me perco, não sei onde é que eu vou colocar. Olha aqui, ó, tem outra matéria aqui, essa do James Blake, não, essa aqui é do Michio Kaku, que está aí também para ser abordado, é do Michio Kaku. São centenas de tudo matérias que confirmam o que nós estamos dizendo. Então, vocês querem mais o quê? Precisam ser cientistas para entender isso? Não. Basta ter bom senso. Quando aqui apresenta a estrutura básica do universo, além da gravidade, uma delas, a reencarnação, está matando a charada da humanidade, a reencarnação. Nós todos somos espíritos aqui novamente, não somos daqui, nem fomos criados para aqui. Nós estamos aqui como inteligência de passagem para o nosso processo evolutivo, para sermos perfeitos. O infinito nos aguarda. Infinito é muito grande. Infinito não tem fim. Então vejam como o infinito precisa de inteligência. Cada vez mais, porque é a inteligência que estrutura o infinito. A matéria da elementar, até as mais complexas, até se intelectualizar, faz parte desse infinito. E esse infinito depende de inteligência, além da de Deus, para se inundar de comando, de estrutura evolutiva, para a felicidade de tudo, para a paz, a harmonia, para a integração do Criador com a própria criatura, a inteligência suprema com as inteligências criadas, que serão sempre inferiores à suprema. Não haverá um grande conflito e um grande confronto de inteligências, de titãs, quando chegarmos à perfeição. Porque perfeição já significa amor pleno. E amor pleno não comporta inveja, cobiça, não comporta competição. Olha que lindo, olha que lindo. Agora vamos largar tudo isso e mergulhar nesse micróbio universal para aqui nós ficarmos como antimatéria praticamente, discutindo bobagem, perdendo tempo em ganhar na loto, em ter um milagre do câncer no baço, no fígado. Que bobagem! Se milagre resolvesse, Lázaro ainda estaria aí. O milagre maior que consta atribuído a Jesus foi da ressurreição de Lázaro. Engraçado que eu vejo aí uma contradição, porque diz que ao homem só é dado morrer uma única vez. Está lá nas escrituras e muita gente cita isso para mim toda hora. O homem só é dado morrer uma única vez. E, no entanto, apresentam Lázaro como tendo morrido e tendo sido ressuscitado. Então, Lázaro, ou ele não morreu, que foi o caso, ele não morreu, ele passou por um processo de catalepsia ou letargia, um processo desses que a medicina hoje resolve e conhece muito bem, mas ele não morreu. E se tivesse morrido, seria uma contradição, porque diz que o homem só morre uma vez, Lázaro teria morrido duas. Mas teria morrido duas ou não morrido, ter passado por um processo qualquer, biológico. Onde anda Lázaro? Onde anda Lázaro? Qual foi o grande feito dele ter sido ressuscitado e ter morrido depois? Então vejam como isso é efêmero, como isso aí não é irrelevante. Se morreu ou não morreu, se você tem uma cura ou não tem uma cura, você vai morrer com cura ou sem cura. Eu tinha um amigo, um senhor que foi até meu chefe quando eu fui bancário, ele dizia o seguinte: olha, minha mãe tinha uma saúde que você precisava dele. Morreu com 80 e poucos anos. Hoje seria morrer novo, né? Aí, para nós, felizmente. Mas ela morreu com 80 e poucos anos e na época isso era tido como o top de sobrevivência. Morreu com 82 anos, uma coisa assim. Então ele me dizia que 5 anos depois, quando um outro parente morreu, eles foram tirar aqueles ossos para separar, né, para liberar a sepultura. Ele falou: olha, você precisava ver, os ossos dela
eram assim rosados, os ossos com toda a saúde. Ele dizia isso com todo orgulho, que os ossos eram aqueles ossos lindos, aqueles ossos maravilhosos. Que bobagem, que bobagem. Os vegetarianos acham que não vão morrer porque não comem carne, tem uma super saúde, que não, vão morrer igualzinho aos outros, e às vezes antes, ou de inanição mesmo, ou de falta de alguma proteína, de alguma outra substância qualquer, vão morrer até antes muitas vezes. Às vezes ficam verdes, né? Porque são vegetarianos, acabam ficando verdes, amarelos, cinzentos, tudo bobagem. Nós temos que nos concentrar em nós, espírito, aquilo que interessa, aquilo que é feliz ou infeliz, aquilo que sofre, mas não pela dor do corpo, sofre pela moral, pela dor sentimental. Isso é que tem que ser tratado num planeta passageiro e provisório, que nós sabemos que planeta e nós físicos, corpos, vamos ser pulverizados um dia. Vamos deixar de existir com essa estrutura, mas continuaremos existindo com a estrutura espiritual, que é a inteligência, que prevalece sobre tudo e que sobrevive a tudo, porque não é submetida à morte. É eterna a partir da criação. É indestrutível inteligência a partir da criação. Vejam que maravilha. Vejam. Isso é esclarecimento. Você não vai aceitar, como eu disse, você é cientista. É porque você raciocina. É porque você, como eu tenho sempre dito aqui agora, um dos slogans desse programa, coloquem-se no lugar de Deus. É porque você, no lugar de Deus, faria dessa mesma forma. Não faria melhor, porque nós ainda somos muito imperfeitos, mas faria para aqui, para esse contexto planetário, para essa forma planetária, faríamos do mesmo jeito. Não aceitamos porque somos doutores em nada, mas porque somos sensatos e livres. Porque se você não romper com os grilhões, com as algemas das religiões predominantes, você aí fica complicado. Foi por isso que eu fui expulso da maçonaria. Quando eu disse, a maçonaria é uma instituição antiga, que já prestou muito serviço à humanidade, mas que foi também prostituída, como todas as instituições, está lá na sua constituição. Ela é progressista, evolucionista, pugna pelo aperfeiçoamento moral e intelectual do homem, prega que o homem tem que ser livre de bons costumes. O pessoal entra para lá católico, evangélico, já com todas as verdades na cabeça, criacionistas, e lá vão jurar respeitar aquela Constituição, se eles já entram perjurando aquela Constituição, se eles já entram com as verdades todas na cabeça. Diz lá na Constituição da maçonaria, pesquisar incessantemente a verdade. Ninguém lá pesquisa verdade nenhuma, porque se for pesquisar a verdade, contraria a igreja A, B, C, D, E, F, todas as letras do alfabeto. Se for pesquisar a verdade e se sobrepor em moralidade, vai contestar o PT, o PSDB, o PMDB, o DEM, o PS, o PV, o PT, o PR, o P não sei o quê, o P tudo. Então não mexe. Porque se mexer, racha. Quando eu mexi, me mandaram embora, imediatamente me expulsaram, imediatamente. Eu, alguns meses antes, tinha sido eleito, indicado para ser o maçom do ano. Porque eu, 33 anos de maçonaria, representante da maçonaria em congressos internacionais, em todos os congressos do Brasil, aprovando teses e mais teses dentro do trabalho bonito que se poderia e deveria fazer antes de virar uma sociedade comum, uma associação de auxílio mútuo e que perdeu as suas funções. Mas fui expulso por isso. Falei, não pode entrar nessa ignorância de jurar respeitar isso, já entrando, contestando tudo isso. Se é de formação criacionista e se não aceita se romper, como eu disse, das algemas das religiões que atrapalham o mundo, como vão jurar que vão pesquisar incessantemente a verdade? Como jurar que vão ser evolucionistas? Já entram perjurando ao invés de jurando. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec esteve envolvido com maçonaria, porque Leon Denis, um grande vulto do surgimento do espiritismo, foi maçom, como eu já mostrei aqui, e eu também fui. E fui de lá expulso por isso, na loja dos Caridade, onde eu prestei serviço durante 33 anos. Mas por que tudo isso? Por causa dos interesses e do atraso nosso, da humanidade.
Não queremos abrir. Então quem não quer abrir vai ficar fechado. E vai ficar fechado perdendo a oportunidade de romper com as algemas, com as rédeas desse preconceito que nos deforma moralmente, que nos deforma até intelectualmente, num mundo tão avançado tecnologicamente, com pessoas inteligentes aceitando coisas inaceitáveis. Então não precisa ser doutor, precisa ter bom senso e se colocar no lugar de Deus, que vocês vão ver que maravilha a doutrina espírita. Se aí nós dizemos espíritas verdadeiros, nós somos espíritas aprendizes. Mas mesmo assim, não percam tempo com isso, porque nós não estamos em julgamento. Bom, e aquela coisa também, né, Zé Manuel? A gente que faz o programa, que divulga a doutrina, se a gente não faz, a responsabilidade é maior, né? Porque tem aquela história, quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós não estamos aqui em avaliação. Se nós estamos fazendo ou não, passa a ser realmente um problema nosso. Agora, o que a gente tem a tarefa de fazer é fazer com que você pense, com que você reflita e que você se sinta livre para pensar por conta própria. É essa grande contribuição que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Pensar por conta própria. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bom, retornamos e como a gente viu aí durante essa semana, tiveram muitas pesquisas, muitos avanços na ciência a respeito da longevidade da vida, né? Um cientista aí que afirma que o indivíduo que vai durar 150 anos, ele já nasceu e que nos próximos 20 anos vai ser possível fazer que uma pessoa viva 1000 anos, né? E aí fica a pergunta, né? José Manuel até já comentou, mas como é que vai ficar o planeta numa situação dessa? E hoje nós já temos 7 bilhões aí, como você disse, com uma média de 100 anos. Como que vai ficar isso aqui? As pessoas podendo viver, o indivíduo podendo durar 150 até 1000 anos. Pois é, eu já disse que nós, nesse seminário que eu participei essa semana, a respeito de clima, já foi dito que já estamos com uma saturação planetária. Há alguns anos atrás, em 30% além da capacidade do planeta. E agora já talvez até mais, porque o processo de degradação ele é muito rápido. Porque a tecnologia aumenta, o consumo aumenta muito. Então imaginem 7 bilhões de almas de indivíduos aqui, produzindo cada um de nós. Imagine que cada um de nós produza 1 quilo de lixo por dia. A gente produz até mais, mas imagine, a 1 quilo seriam 7 bilhões de quilos por dia. Ou 7 milhões de toneladas por dia, só a produção pessoal, individual, física. Agora imagine a ação desses indivíduos sobre os elementos naturais, como as florestas, como os minerais, como os animais. É uma destruição de proporções inimagináveis. Quando nós participamos desses encontros, dessas reuniões, a gente sai de lá achando que era melhor ser ignorante, porque os ignorantes não estão nem aí. Como eu disse aí, o pessoal está correndo atrás de ganhar na loteria, disso e daquilo, cada um vendo o seu, cada um cuidando do seu quintal, o resto que se dane. Esse é um mal geral. E isso vai dar em quê? Bem, em destruição para o indivíduo, nunca, jamais. Em destruição do meio ambiente, sim, e podendo ser caótica. Mas aí o que acontece emocionalmente, moralmente com cada um? Temos que nos preparar para o que der e vier. Fazer a nossa parte no sentido de preservar e nos prepararmos também para receber os efeitos e os resultados daqueles que não preservam e não estão nem aí para isso, porque os danos virão em cima de todos. Como lá nos flagelos destruidores dizem, mas os inocentes também passam por isso. Eles falam, inocente nessa, mas estão precisando passar pelo processo. É o nosso caso. Nós podemos estar cumprindo a nossa parte, o nosso papel, sendo honesto, honrado, não poluindo, não degradando, e sofremos as consequências dos que estão poluindo, degradando e fazendo tudo que não deve. Mas por que nós, inocentes, estamos passando por isso? Injustiça de Deus que nos colocou aqui? Não. As consequências disso, que hoje vão nos acarretar problemas, esses problemas estão aí acertando, melhorando a nós próprios, como espíritos. Coisas que nós já fizemos no passado. As pessoas que estão hoje nessas degradações do ambiente planetário, como na África, nas regiões desertificadas ou inundadas, são pessoas que em encarnações anteriores ajudaram a poluir, a degradar tudo isso.
Esses que estão poluindo hoje vão voltar e reencarnar aqui nas áreas que hoje eles estão degradando e poluindo e desgraçando para sofrer os efeitos da desgraça, da degradação que eles mesmos causaram. Então é claro que nós não estamos preparados. A estrutura planetária biologicamente concebida pela natureza, e que também, digo, não é proibido e nem crime o homem mexer nesse processo, porque o desenvolvimento das técnicas de preservação de vida, de ampliação de vida, isso tudo faz parte do intelecto e faz parte da evolução do espírito. Mas essa mexida na estrutura biológica do ser humano, ela traz problemas emocionais, problemas espirituais, é claro. Quem está preparado para viver 150 anos? Quem está preparado para viver 1000 anos? Aqui na Terra, ninguém. Espiritualmente, ninguém. Porque quando bate na média dos 70, 60, 70, 80, já está exaurindo biologicamente e naturalmente aquele mecanismo que estava servindo para a plenitude da ação daquela inteligência. Manter um espírito encarnado durante 1000 anos é impedir que ele progrida mais aceleradamente, porque ele vai ficar durante 1000 anos concretizando e consolidando as suas ideias arcaicas, as suas taras, o seu egoísmo, o seu poder, o seu mando. Vejam, temos ditadores aqui que muitos ainda admiram e querem seguir o exemplo, que estão há 40, 50 anos dominando um determinado povo no poder, e quando perguntam se eles querem sair, eles mandam matar todo mundo, como está acontecendo hoje. Liguem as suas televisões na CNN e vejam o que está acontecendo lá para o lado do Oriente, para as bandas do Oriente. Se aqueles ditadores, 40, 50 anos no poder, não estão querendo ficar mais 50, mais 100, com essa de 1000 anos, os ditadores imediatamente vão se submeter a essas reformas, porque são substituições. O fígado não está bem, troca. O coração não está bem, troca. O pulmão não está bem, troca. E vão trocando tudo, né? Menos o cérebro, que ainda não chegaram à conclusão. Podem renová-lo e tal, mas são complexidades para manter o instrumento, que é o corpo, do espírito, que é o comando, continuar no corpo. Naturalmente, eu dizia, quando eu ainda não tinha 60 anos, eu dizia assim: é preferível 2 reencarnações de 60 do que uma de 120. Hoje eu já estou naquela, é preferível 2 de 180, aliás, 2 de 90 do que uma de 180, porque eu já passei dos 60 que eu tinha como base. Então eu não posso mais dizer que é preferível 2 de 60, porque eu já estou com 66. Todos acham que não parece realmente, eu pareço que tem 65,5, por aí. Mas é triste. É melhor 2 de 60 do que uma de 120. Porque com 120 o espírito já perdeu aquele fluxo, já perdeu aquele pique, a reação química, orgânica e espiritual, elas se ajustam numa perfeição planetária de Deus. Se nós intervirmos e passarmos para 1000 anos, nós vamos perder o pique da evolução. Não acontece isso na Terra, não. Isso vai sendo prejudicial à própria evolução do espírito. Porque em cada desencarne para novo reencarne, o espírito começa tudo de novo. Outro ambiente, outros amigos familiares, outras circunstâncias, outras religiões, outras ideias. Então isso permite àquele espírito velho de dar um toque de reforma. Agora, se ele embarcar aqui 1000 anos, vai ficar 1000 anos agarrado no poder, agarrado nos vícios, agarrado nas paixões, agarrado em tudo aquilo que ele vem aqui para se desagarrar. É o teste. Eu poderia resolver o problema sem vir aqui? Não, não poderia. Isso é perfeito, isso é de Deus. Vem aqui para se colocar em contato com a matéria da qual ele é oriundo, nós somos oriundos da própria matéria, mas temos que nos afastar das influências dela para conseguirmos ser aquele espírito que pretendemos, aquele espírito prometido, aquele espírito idealizado pela inteligência suprema que é Deus, que é o espírito perfeito. Então, é realmente problemático para o preparo. Hoje mesmo, que o pessoal já está batendo 100, 90, 100 anos, hoje inclusive morreu a mulher do Gerald Ford, que foi presidente dos Estados Unidos, há uns tempos atrás, aí morreu com 94 anos. Não há preparo emocional, espiritual, para ampliar muito a vida física.
E eu garanto para vocês, quando a pessoa está com 90, 100 anos, o que ele já está querendo mesmo é sair dessa. É natural. Em que pese um século no mundo nosso ser um relâmpago para a espiritualidade. Então, 1000 anos de vida seriam aí 10 relâmpagos. Não é que seja muito, mas é perda de tempo. É perda de tempo. Bom, e a gente vê com isso que como a ciência está muito voltada ainda para a matéria, para o corpo, estão muito preocupados em relação a isso, a manter a longevidade. E é claro que isso é importante porque a gente tem um avanço da medicina, a gente pode proporcionar para nós mesmos uma melhor qualidade de vida. Mas o que a gente realmente devia se preocupar é com o espírito, porque esse realmente é eterno, independe de corpo, é o que interessa. Então a ciência ela ainda está muito voltada para a matéria, muito voltada para o corpo, mas qual é a qualidade de vida de um espírito que vai viver, como você falou, num corpo de 1000 anos? Qual é a qualidade? Quais são os valores que esse espírito vai adquirir? Não é a longevidade do corpo que importa. O que importa é a qualidade do espírito. É o que esse espírito vai estar aprendendo, né? Nessa estadia no corpo. E tem uma outra coisa. Com 100 anos, com 60, 80, a maioria dos espíritos já não sabe mais o que fazer aqui. Já teve tudo, já conquistou tudo. Imagina com 1000 anos. A depressão que isso vai levar, a falta de objetivo, a falta de... Porque nós, no nosso grau evolutivo, isso ainda não é o interessante, não. Como espírito, nós não temos preparo para isso. Nós vamos ter poder, fama e dinheiro. Mas vamos ter depressão, falta de objetivo, sem saber o que fazer. Não temos cultura, capacidade para isso. Então, está certinho. 80, 70, mais 10, menos 10, certinho. É a medida perfeita nesse tipo de planeta. Em planetas superiores, a reencarnação é mais sutil, é mais longa, porque os processos materiais e biológicos são diferenciados, são menos sacrificados em função da própria perfeição do espírito que imprime sobre a matéria as suas mazelas. Nós temos uma série de problemas orgânicos pelas nossas imperfeições como espírito, que se refletem sobre o organismo. Você começar a pensar que está doente, você bota o organismo doente, pelo seu pensamento, e não pelo distúrbio natural do organismo. Não, é só uma questão de comando que se intensifica e influencia o corpo biológico. Né? Então você imagina, com 1000 anos, com 100 anos as pessoas já não têm muito mais o que fazer. Imagina com 200, com 300, com 700. Uma pessoa morrendo jovem com 300, 400 anos. O que esse cara pálida terá para fazer num planeta como esse? E outros, como eu disse, poderia ter. Mas o que terá para fazer num planeta como esse? Terá que ser tratado, paralelamente a essa longevidade da vida física, também tratado o espírito para encarar essa parada que é o principal. Exatamente, porque o homem, a gente vê pela predominância até do planeta, é o homem se preocupando em perpetuar a matéria. Mas é esse o objetivo da doutrina espírita, é esse o esclarecimento que os espíritos vieram nos dar. Vocês não são daqui. Se vocês estão aqui com 100 anos de vida ou vocês desencarnam com 5 anos de idade, tudo isso tem um objetivo, mas não é um objetivo que visa a matéria, que visa o planeta, não, tudo isso é para atingir o espírito que é o ser principal, indestrutível, imortal, é que precisa passar por tudo isso que a gente vê aqui para poder evoluir. Então a gente está na medida certa. O homem ainda, aí querendo brincar de Deus, querendo interferir com coisas que estão além, tudo bem, é permitido, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas nós devemos avaliar isso. O que fazer com 100 anos? É preciso essa qualidade. E o Espiritismo vem nos esclarecer isso. Vocês não são daqui, vocês estão aí com um objetivo, e é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. É por isso que a gente diz realmente que é uma maravilha, que é extraordinária. Falta, realmente, adjetivo para nós falarmos da doutrina, porque ela é clara, lúcida, quando ela nos diz: vocês são espíritos em evolução, são inteligências em desenvolvimento. Então a matéria para o espírito pouco importa, de uma maneira geral. Semanal, nós já estamos terminando. Eu gostaria que pelo menos... eu gostaria que pelo menos você dissesse os destaques.
do que nós vamos tratar, nós aí porque nos não deu próximos tempo. programas, temos muitos assuntos aqui. Vamos tratar da questão aí do homossexualismo que está aí na mídia, do casamento, né, homoafetivo. O que a doutrina espírita tem a nos esclarecer sobre isso? Também aqui sobre a teoria, um cientista aí que diz ter formulado uma teoria que sugere a existência de Deus. Michio Kaku. O Michio Kaku, nós vamos falar. Cientistas que descobriram aí como extrair a matéria do nada. Então temos muitas questões aqui ainda a serem desenvolvidos. A gente conta com a participação de todos vocês através do YouTube. Nos próximos programas vamos aí abordando isso. E a doutrina espírita é isso, ela é dinâmica, ela está aí indo junto mesmo com esse avanço da ciência. Então tudo que a gente recebe aqui, todo o material, vem apenas confirmar o que a doutrina espírita aí já traz há mais de 150 anos. Então vale a pena ser pesquisado, vale a pena ser estudado e analisado com muita atenção e muito carinho, né, Zé Manuel? Eu gostaria até, como muitas pessoas nos escrevem, mandam e-mails e nos telefonam, encontram com a gente na rua e falam, eu gostaria que vocês divulgassem. Um papel de quem gosta desse programa é passar para os outros, principalmente no YouTube, que no YouTube qualquer um assiste em qualquer lugar do mundo. Nós temos uma grande assistência já no mundo inteiro. E pessoas que gostam, pessoas que acham interessante essa ideia, essa maneira de entender o universo, Deus e a vida, divulguem o Livro dos Espíritos e o nosso programa, para que eles participem e interajam com o nosso programa. Como eu disse, aqueles que são contra ou a favor sempre nos ajudam, até os contra, porque nos mostram, nos fazem sentir e nos fazermos uma autocensura do que nós estamos fazendo. Nós poderíamos simplesmente cortar essa participação dos internautas no nosso programa. Nós não queremos opinião, mas está lá aberto, qualquer um pode dar a opinião. E garanto para vocês, as opiniões contrárias são quase nenhuma. Isso por quê? Falta argumento para contestar, não Zé Mané e a Valéria. Falta argumento para contestar a doutrina espírita. Eles nos inundam aqui de material a favor. Pesquisas científicas, como vocês vão ver essa, Michio Kaku, quem foi Michio Kaku? Não foi qualquer um. Michio Kaku é o autor da teoria das cordas, da formação universal, é um dos cientistas, dos físicos mais respeitados no mundo atualmente. E vocês vão ver se a teoria dele não bate com o que nós já falamos aqui amplamente antes da teoria de estar sendo divulgado isso aí. Por quê? Nós estamos fundamentados na doutrina espírita, nesta revelação de nossos mestres espirituais que estão sobre o planeta para nos ajudar a entender e que estão também sobre todo o universo para ajudar todos aqueles que ainda vêm um pouco mais atrás a acelerarem o processo para nós conseguirmos a paz e a felicidade que tudo irá conseguir nesse processo reencarnatório. Vocês vão ver a retirada da matéria do nada, coisa que já está sendo feita, olha, criando matéria, mas isso não é de Deus. Vocês vão ver, nós vamos falar sobre isso. A Valéria vai trazer esse script do programa de hoje, que não foi usado nem 10% ou 20%, não é nem 10%, mas vai trazer porque nós vamos continuar nesse processo. Então vocês divulguem a existência desse programa no YouTube, divulguem a reprise aqui, que hoje é sábado, ao vivo. Amanhã, domingo, reprise 9 horas. Terça-feira, reprise 17. E depois reprise a qualquer hora e toquem para cá e vejam na grade da TV Focus, canal 20, aqui em Nova Friburgo, vocês assistem. E qualquer um que queira reproduzir esse programa em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode reproduzir, façam contato, nós mandamos os originais para ficar mais nítido, uma qualidade melhor, e reproduzam esses programas. Eu não estou com os abraços aqui assim, eu quero mandar um grande abraço para o Paulo César, filho da Diocélia Cabral, lá do Cônigo, aqui em Nova Friburgo, que é um rapaz que sempre assistiu o nosso programa e tal, e um grande abraço, um beijo para todos vocês. Paulo César e Diocélia Cabral, que é a sua mãe. Lembrá-los do YouTube, o Neici Veloso, Neici Veloso também, da Academia do Country Club aqui em Nova Friburgo, Neici, irmão do Benito de Paula, um grande abraço, que é o nosso assistente assíduo aqui em favor desse programa. E dizer que nós já estamos precisando de 3 patrocinadorzinhos e recomendar que assistam todos os programas, agora também pelo YouTube, e o nosso e todos os outros, de todas as religiões, de todas as igrejas. E aqui recomendar que vocês visitem aqui em Friburgo, no Centro de Arte, na Praça Getúlio Vargas, a exposição do nosso querido colaborador Luiz Marinho, que é artista plástico, é diretor do Centro de Vida Friburguense, e que está com uma linda exposição de pintura a óleo no Centro de Arte aqui em Nova Friburgo.
é do Luiz Marinho e de mais outros 2 artistas e que são espetaculares. E o Luiz é particularmente aqui um colaborador, um assessor desse programa. Hoje não está presente porque teve que viajar, mas não deixe de assistir. De 14 às 21 horas, de quarta-feira até domingo. Hoje, sábado, vocês poderão ir lá. Pô, mandar também um grande abraço para Silvana, que é enfermeira aí do Hospital Raul Sertã, e ligou para elogiar o programa. A gente agradece a todos vocês pelo carinho, pela atenção, e vamos continuar aqui com a nossa tarefa de divulgar a doutrina espírita, contando com a sua colaboração, e até a próxima. Até a próxima.